paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Glória a Deus. Gênesis 11, do 1 ao 6. E depois você vai para Efésios 3,14. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Santo Deus. Maravilhoso. Gênesis capítulo 11, do 1 ao 6. Todos encontraram? Amém. Amém. Vamos lá então. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Simar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: façamos tijolos, queimemo-nos bem. E foi-lhe tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: edifiquemo-nos uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. Estabelecemos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: eis que o povo é um, e todo tem a mesma língua. E isso que começaram a fazer, não havendo agora restrição para todos que eles intentarem fazer. Agora vamos lá para Efésios, que é o tema da nossa campanha. Efésios 3,14. Todos acharam, amém? Diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Eu tenho hoje 3 focos de oração que eu me ponho de joelho e vou compartilhar com a igreja hoje. Em Gênesis, no capítulo 11, versículo 6, Deus diz assim: eles são um, e tudo que eles fizerem vai dar certo. Tudo que eles fizerem eles vão conseguir. E a minha oração hoje é a restauração da unidade da igreja. Amém. João 17, 21. Vamos abrir. Vamos ver uma oração de Jesus, quando ele intercede por nós. Glória. Santo. Quando ele ora pela igreja. Em João 17, Jesus começa orando por si mesmo, do versículo 1 ao 5. Do versículo 6 ao versículo 19, ele ora pelos discípulos, pelos salvos que estão ali com ele, pelos cristãos ali com ele. E do versículo 20 ao versículo 26, ele ora por nós. Ele está intercedendo por nós. Agora, olha a oração de Jesus: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora você pula para o 22, olha o 22. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os tenha amado a eles, como me tens amado. 2 coisas importantes nesses versículos. Primeiro, o final do 21. A nossa unidade como igreja prova ao mundo que Jesus veio. A nossa unidade como igreja, no versículo 22, prova ao mundo que o Senhor nos ama. Olha como a unidade da igreja é algo importantíssimo, fundamental. E lá em Gênesis 11, versículo 6, Deus fala que se o povo continuar naquela unidade, ia conseguir fazer o que quisesse. Quando Deus desce para ver aquele povo, Deus vê características naquele povo.
Tem outra versão que fala que Deus viu que eles falavam uma só língua e uma língua. Repete 2 vezes a frase língua. Na primeira vez é língua português, francês, então eles falavam uma língua só. Na segunda pensavam uma coisa só, buscavam uma coisa só. Quando o líder ali, Nimrod, deu a ideia de construir a torre, todo mundo falou: opa, vamos embora, vamos lá. Então é o seguinte, um vai fazer tijolo, estou aqui, ó, vou lá fazer tijolo. O outro vai dizer: opa, estou aqui, vamos lá. Todos se uniram no plano dele, todos se uniram no propósito dele, falavam a mesma língua, entendeu? Vou dar um exemplo, que é não falar a mesma língua. O pastor Paulo prega que aquele que não der o dízimo, segundo as escrituras, é amaldiçoado. E eu vou e prego e digo que não é. Não estamos falando a mesma língua, não estamos em comunhão. É isso que a Bíblia está falando para nós. E Satanás aprendeu isso. Ele viu lá e falou: opa, eu sei como parar a igreja, destrua a unidade dela. Jesus, ele disse que o reino dividido não consegue subsistir, ou seja, não consegue alcançar os seus propósitos. No mundo tem um ditado que diz que dividir para conquistar. Satanás tem dividido a igreja. Satanás tem colocado divisão, implantado dentro da igreja de uma forma tão sutil que nós não percebemos. Muito sutil, criando reinos pessoais de uma forma sutil, muito sutil. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Abre a sua Bíblia. Vou ler a parte B do versículo, não vou ler todo o versículo. Eu vou ler aqui na versão e depois eu vou ler em uma outra versão. A parte B, olha só: o conhecimento incha, mas o amor edifica. O conhecimento, ele incha, e o amor edifica. Agora eu vou ler uma outra versão na Bíblia, vamos ver aqui, Bíblia Viva, tá bom? Diz assim, ó: porém, o conhecimento produz orgulho e torna ele o seu senhor, mas o amor nos faz crescer em fé. Existe uma coisa, meu irmão, chamada soberba. E o conhecimento sem amor, não que o conhecimento não é importante, não estou falando isso, presta atenção, mas um conhecimento sem amor, sem ser usado pelo Espírito Santo, torna soberba. Ele torna o senhor da vida do homem. E eu vou te provar. Meu nome é Charles, o pastor já falou. Com 3 meses de convertido, eu era líder dos jovens, fui 5 anos. Com 6 meses de convertido, eu era obreiro do meu pastor. Eu cuidava da família do meu pastor, se tinha mantimento, se tinha as coisas. Com 8 meses na igreja, eu já fiquei cuidando da igreja sozinho durante 3 meses. Tanto o meu pastor Álvaro como o pastor Cláudio, presidente da Batista, eles aprovaram e deixaram eu lá. Com 7 anos, eu já era conselheiro de pastor, sem ser pastor. Com 7, 8 anos dentro da igreja, eu já aconselhava pastores, casais, com 7 anos. Alguém aqui já viu membros ser curado? Eu já orei e membros foram curados. Alguém aqui já viu pessoas que estavam para morrer, você orar e a pessoa ser curado? Eu já fiz isso. Eu já fiz. Irmãos, vocês não têm ideia o tanto de igreja que eu já preguei. Vocês nem imaginam o tanto de ministérios que eu já preguei. Vocês não imaginam.
milagres na minha vida, vocês não têm ideia do que eu já vivi de suprimento de Deus. Vocês vocês não têm ideia. Mas uma coisa aconteceu comigo. Fiquei soberbo. Eu fiquei soberbo, orgulhoso, arrogante. Me achava tão bom que eu comecei a escolher as igrejas que eu iria pregar, que mereciam me ouvir e que não mereciam me ouvir. Olha o conhecimento virando Senhor. Conhecimento virando Senhor. Quando o conhecimento vira Senhor, estou falando de mim, amém? Estou falando do Charles, tá? Quando o conhecimento vira Senhor da sua vida, quando ele virou Senhor da minha vida, eu comecei a julgar as pessoas pelo meu conhecimento. Eu comecei a condenar. Eu já cheguei a orar: Senhor, mata, Senhor, vinga, não merece salvação. Eu já orei por isso. Soberba, conhecimento sendo Deus na vida da pessoa, na minha vida. Isso aconteceu comigo. Meu irmão, o conhecimento virou um Senhor tão poderoso na minha vida, que eu comecei a exigir das pessoas que elas pensassem como eu, senão não servia para estar perto de mim, não servia para andar comigo, não servia. Eu julgava essa pessoa digna do inferno, porque ela não andava comigo, não queria praticar o que eu achava que era certo. Quando eu cheguei nesse momento na minha vida, aí eu comecei a citar o versículo, né? O Charles é a verdade e o caminho, ninguém vai ao Pai senão pelo Charles, né? Você entendeu? Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho. Jesus fala: eu sou o estilo de vida correto que leva a Deus. Eu sou o estilo de adoração, eu tenho a verdade, eu sou a verdade. A forma que eu falo, que eu te digo, é que leva para Deus. Quando o conhecimento tomou o senhorinho na minha vida, eu comecei a achar que era eu que fazia isso. Eu comecei a achar. Eu comecei a achar o direito de matar almas, de afastá-la da igreja. O conhecimento, quando ele toma a vida de alguém, ele passa a governar. A pessoa não só, ela se afasta da comunhão do corpo, porque muitos, às vezes, têm visão de ver a igreja trincada, cheia de caquinhos, mas eu digo para você, o conhecimento, quando ele incha, ele tira as pessoas da comunhão do corpo, e o duro, sabe o que ele faz? Quer levar outros com ele. Facção, divisão, contenda. É assim que acontece. E olha que eu era uma pessoa zelosa da comunhão. Eu era uma pessoa que submissa aos meus pastores. Eu não saía para ir em igreja nenhuma se os meus pastores não me liberassem. Eles tinham que me liberar, eu não ia. Eu falava: liga para o meu pastor, pede para ele me liberando, eu vou. Mas andava, narizinho empinado, né? Sou bom, entendeu? Várias igrejas me querendo. Comecei a trazer a glória para mim. Comecei a achar que eu era o tal. Como eu falo para meu filho Samuel, o rei da cocada branca, mas descobri que eu não era rei nem da cocada. É soberba, meu irmão. O conhecimento incha, o conhecimento sem amor, sem a liderança do Espírito Santo, ele incha. Conhecimento sem o Espírito Santo conduzindo, ele incha. Vou te dar um exemplo. Vamos analisar que eu olho para a vida da irmã Nayara e eu vejo ali um pecado na vida, uma falha na vida dela. O conhecimento, ele diz para mim assim: vai para o inferno. Vai para o inferno, não tem jeito. Larga a mão dela. O amor diz: ora por ela, jejua por ela, clama para que Deus salve, restaure, liberte ela disso. É o Espírito Santo. É o amor. Irmãos, isso é sério. Eu chegava em casa e começava a pôr defeito na igreja onde eu ia. Não, faz isso, faz desse jeito. Aí depois minha esposa, meus filhos não querem mais na igreja, culpa de quem? E eu estou achando que, na verdade, o que eu quero dizer para eles é o seguinte: tá vendo? Só eu estou certo. A forma que eu faço é melhor. Eu sou o tal. Eu fui assim.
Expulsar demônio, irmãos, o demônio nem conversava, quando eu chegava o demônio, você não, eu falava, sai em nome de Jesus, vai embora. Eu cheguei à igreja, esse demônio quebrando cadeira, bagunça, eu entrei lá e falei, não, peraí, opa, entendeu? Mas ficando orgulhoso, arrogante, e Satanás rindo de mim, faz mesmo, continua assim, continua desse jeito. E sem perceber, eu estava dividindo a igreja. Quando eu falo dividir a igreja, é tirando pessoas. Hoje nós vemos aí os desigrejados, estão aí fora, boa parte é porque o conhecimento inchou. A outra parte é porque aquele que o conhecimento inchou, tirou eles. Irmãos, é fato, é realidade. É realidade. Nós temos que estar atentos, porque de vez nós estamos sendo instrumento de Deus para a edificação da igreja em amor, nós temos instrumento de Satanás para criar divisão. Temos que ter cuidado. E o duro, sabe o que é disso? É que Deus coloca pessoas para dizer isso para você e você não entende. Tem gente que está aqui e pensa assim, não, isso não é comigo não. E são soberbos, o conhecimento é senhor deles. Tem gente que está aqui, que o conhecimento é senhor dele, mas ele não percebeu que isso aconteceu, porque o conhecimento ele é sutil, a carne ela é sutil. Um dia eu estava ouvindo uma pregação de um pastor amigo meu, pastor Fernando Guedes, da Assembleia de Deus Atalaia em Pindamonhangaba, e ele contou o testemunho dele. Ele foi um grande pregador e no meio de empresários, e ele ficou soberbo, e ele começou a se achar auto-independente. É o que eu sei, que eu acho, que eu penso que é a verdade. Ele contando, no púlpito. Aí ele falou, um dia o Senhor falou para ele assim, você está soberbo? Então eu vou mostrar para você quem sou eu e quem é você, que sem mim você não é nada. Ele tinha uma rede de supermercado, a rede simplesmente foi passada para uma outra pessoa que nem ele sabe explicar. Ele tinha uma fábrica de refrigerante lá em Taubaté, bem na entrada, atrás do primeiro motel em Taubaté. A fábrica simplesmente desmoronou. Ele dirigindo de frente a esse motel, ele falou assim, ainda bem eu fiquei com o carro. Ele bateu o carro e ficou só ele, a parte onde ele estava, que não amassou. Desceu uma irmã do carro e falou para ele assim, Deus deixou você vivo para você ver quem ele é e que você não é nada. E eu ouvi isso, mas a gente acha que não é com a gente, né? A gente pensa que não é com a gente. Meu irmão, o termômetro é o amor. Se nós perdemos o amor, meu irmão, sabe, começar a criar um inferno, colocar uma pessoa dentro do inferno no coração da outra, e falar que é desculpa, que é para oração. Eu já fiz isso. Falar que a desculpa é para oração, é para orar, mas na língua não gostava de fechar. Achava que precisava matar o outro, mostrar que o outro é mau, é ruim porque ele não pensa como eu, não age como eu. Soberba, arrogância. Conhecimento é o Senhor. Irmãos, temos que estar atentos. Temos que estar muito atentos. Com 120 reais, Deus me mandou começar um negócio. Com 120 reais eu comecei uma loja, essa loja virou uma fábrica. Eu tinha uma loja e uma fábrica. Só que um dia o Senhor me chamou para o concerto. O Senhor falou, bom, até agora eu deixei você andar em sapatinho de cristal, mas eu vou mostrar para você que você é nada. Perdi tudo. Deus me tirou tudo e me colocou em cima de uma cama, para mostrar que nem as minhas pernas são minhas. Para mim agachar aqui, o pastor sabe a dificuldade que para mim é me pôr de joelho hoje. Ele sabe. Cuidado, meu irmão. Nosso chamado é para unir a igreja, juntar com esse propósito de Jesus. E eu quero te convidar a passar a partir de hoje, de joelho no chão e orar. Senhor, une a igreja.
Agora vou mais uma e vigiar, Senhor, que eu não seja instrumento para dividir a igreja. Dividir a igreja, meu irmão, não é dividir esse lugar aqui não. Dividir a igreja é quando somos instrumentos da carne de Satanás para tirar uma pessoa do corpo de Cristo. Olha que Jesus fala para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece teu irmão. O ato, sinal que eu nasci de novo, eu fortaleço aquele que é fraco. O Senhor começou a me ensinar o Charles novamente. Ele começou a trabalhar no Charles. E foi uma das primeiras coisas que ele falou para mim, foi isso: Charles, sinal que você é convertido, você vai fortalecer o teu irmão. Aí o senhor perguntou para mim: por que você tem que fortalecer o seu irmão, Charles? Eu falei: senhor, porque ele está fraco. Joia, Charles. Se ele está fraco, por que ele está fraco? Ah, porque ele tem áreas na vida dele ainda que ele peca, que ele ainda não consegue ser forte. É isso aí, Charles. Então você está vendo pecado na vida do seu irmão? Estou vendo, Senhor. Ore por ele. Se Deus achar que você deve falar com o seu irmão, Ele vai mandar você falar e te dar uma palavra. A unção está na palavra, não na minha palavra. Hoje, meu irmão, se eu vou falar com alguém, eu estou sempre com a Bíblia, eu tenho um versículo bíblico. O Senhor me dá. Porque eu falei para o Senhor: não quero mais isso na minha vida. Porque eu só vou só na minha palavra, é o meu conhecimento. A unção não está no meu conhecimento, a unção está no que está escrito. E da forma que está escrito. A unção está nisso, está nessa palavra aqui. O meu conhecimento, ele pode ter um versículo, mas a forma que eu coloco ele, sendo a minha verdade, pode estar em discordância com toda a escritura. O versículo que eu vou passar para a irmã precisa estar em concordância com toda a escritura. Toda. Eu fui numa reunião de mulheres, e nessa reunião as irmãs do ciclo de oração foi convidado para ministrar, e elas estavam falando sobre a questão de uma irmã que se levantou contra a outra. E essa irmã que se levantou, ela se afastou. Som. Eles fizeram uma oração para que Deus praticasse justiça na vida dessa irmã, causando uma enfermidade. Me deram a oportunidade. Eu preguei sobre Jesus, a justiça de Deus. Se eu quero a justiça de Deus para alguém, só existe uma justiça que o cristão deve ter: Jesus. Mas como assim Jesus é a justiça de Deus? Uai, Jesus pagou por todo o pecado que ela cometeu na cruz. Então que isso atue na vida dela. Isso é a justiça de Deus. Agora, cristão, crente que quer que o outro... Eu já fiz isso, irmão. Que quer que Deus vingue, que Deus tire a saúde, que Deus... Eu já orei dessa forma. Meu irmão, isso não é cristianismo. Isso é carne. E eu vou provar para você hoje que é fruto da carne isso. É fruto da carne. Irmãos, temos que estar atentos. A quem nós estamos servindo? Nós temos que trabalhar para a unidade da igreja. Você viu uma falha? Ore. Você viu outra? Ore. Se Deus não mandar você fazer nada, só ore. Só ore. Mais nada. Glória a Deus. João e Tiago foram até uma aldeia de samaritanos e pediram uma pousada para Jesus, não quiseram dar. Aí voltaram e falaram: Jesus, como eles não quiseram fazer a sua vontade, eles estão em pecado. Quer que eu ore para que desça fogo do céu e mate todos eles? Jesus fala assim: vocês não entenderam de que espírito vocês são ainda? Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvá-las. Se Jesus é a cabeça da igreja, nós viemos aqui para salvar as almas, não para mandá-las para o inferno, não para machucá-las, feri-las. Não é o nosso trabalho. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Tudo que nós fizermos tem que ser para restauração, reconciliação daquela alma com a igreja de volta. E Deus me deu essa palavra para mim, foi semana passada. Foi semana passada que o Senhor me deu essa palavra. Então o Senhor falou isso comigo. Tá? Foi semana passada.
Eu nem sabia que eu ia ministrar. Eu nem sabia. Então presta atenção. Irmãos, nós estamos perdendo guerra. Nós estamos perdendo batalha. Estamos perdendo. Deus, durante o dia, Ele faz você lembrar de alguém que está afastado da igreja. Não é para você criticar, é para você orar. Não é para você falar dela para Ele. Mas para você falar dela para Ele, tem que estar na base do amor. Irmãos, isso é importante. Nós temos que entender que como igreja, nós somos um só corpo. Nós somos só um corpo. Irmãos, eu tenho orado pela unidade da igreja, pela restauração da comunhão da igreja. Comunhão, meu irmão, isso aqui é só um pedacinho. Isso aqui é a ponta do iceberg. Comunhão está lá fora, está na oração, no clamor, na necessidade. Isso é importante. A gente muitas vezes, a soberba, o conhecimento, torna Senhor da nossa vida. Quer ver uma característica? Eu oro por uma irmã, por um irmão ou uma irmã da igreja que eu sei que está afastado. Não interessa o pecado que fez. Aí eu oro, Senhor, restaura, salva. Mas eu vou conversar com a irmã Sandra, eu só falo mal dessa pessoa. Ou seja, a minha oração não está em concordância com o meu coração. Deus nem ouviu. Isso chama-se hipocrisia. Isso é hipócrita. Nós não fomos chamados para isso, meus irmãos. Nós fomos chamados para orar e zelar da unidade da igreja no Espírito. Glória. Aleluia. Eu acho que você pode ver que você não vê eu em pé falando em línguas. Eu acho tudo isso importante. Você falar em línguas, a liberdade para o Espírito Santo é bom, maravilhoso, isso é joia. Mas dê liberdade para o Espírito Santo lá na sua casa. Dê liberdade ao Espírito Santo para controlar, entendeu? Quando a gente vai deixar o conhecimento nosso inchar, dê liberdade para Ele. O conhecimento que o Senhor te deu, permitiu que você e eu tivéssemos até o dia de hoje, é para uso dEle, da forma dEle, não é para uso nosso. Quando Paulo começa a falar para as características dele, olha, eu sou fariseu, eu sou isso, eu poderia me inchar, entendeu? Mas eu considero isso tudo, considero isso nada, pelo conhecimento de Cristo. Paulo estava falando isso para hereges, que queriam dividir e criar confusão na igreja. Em outra língua, Paulo fala para o seguinte: olha, tudo isso que eu tenho na minha vida não vale nada perto de eu manter a unidade do corpo, da igreja de Jesus. A unidade da igreja ela é mais importante que qualquer coisa. Qualquer coisa. O conhecimento, quando ele incha, torna-se o Senhor. Se nós nos achamos merecedores de jogar a primeira pedra, quando o conhecimento ele incha, nós achamos merecedores de sermos juízes, acusadores, juízes e aqueles que determinam e praticam a sentença, executores. Merece mesmo, tem que sofrer. Meu irmão, nós fomos chamados para a mesma coisa que Jesus: salvar e buscar os perdidos. Em outro texto, Jesus ele fala assim, por questão de tempo, não vou nem fala assim, se o seu irmão pecar, você chega até ele e repreende. Se ele não te ouvir, você vai levar mais irmãos com você como testemunha. Se não te ouvir, você leva para o pastor. Se não ouvir nenhum pastor, leva para a igreja. E ele não ouvir a igreja, considera ele como um fariseu e pecador, como gentio. Aí a gente pensa assim: então eu vou considerar ele alguém que não salvo, vai para o inferno. Jesus não está falando isso, não está. Jesus está falando o seguinte: olha, considere ele um pecador. Tá bom? Tá bom, Jesus. Vocês lembram quando eu estive lá na casa de Nicodemos? Jesus, lembro. Vocês lembram quando falaram que eu estava lá no meio dos pecadores, que eu era amigo dos pecadores? Lembro, Jesus. O que eu falei? Eu vim buscar e salvar os perdidos. Então essa pessoa que está nesse pecado, busque para salvar ele, a salvação dele.
É isso que está falando. Mas o conhecimento, né, diz para nós que não, tem que ir para o inferno, merece ir para o inferno mesmo. Tem jeito mais não, já perdeu a salvação. Irmão, pensar uma coisa dessa é algo é o maior sinal que somos soberbos. Porque o único que determina se perdeu a salvação ou não é Deus. Só Ele pode apagar, está escrito, né? Eu apagarei isso. Só Ele pode, mas ninguém determina isso. Ninguém tem essa autoridade. Ninguém nessa terra. Ah, mas a Bíblia não diz, tudo que eu ligar na terra, dois ligar na terra, será desligado no céu? Diz, segundo a vontade de Deus. Se você dois orarem segundo a vontade de Deus, Ele vai ouvir. Mas qual é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Está escrito. Está escrito. A vontade de Deus é que todos se salvem. Todos, sem exceção. Sem exceção. Pode ser o irmão mais carnal dentro da igreja. Devemos orar pela salvação dele. O único que determina se ele vai continuar no corpo ou não é só Deus. Mas ninguém. Mas ninguém. Temos essa capacidade. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19. Por questão do tempo, deixa eu ler só aqui na Bíblia Viva, amém? Presta atenção só na minha leitura só, por favor. Olha só. Está abrindo aqui. Vamos ver quem anda no Espírito e quem anda na carne. Olha a característica dessas pessoas. Vou ler o versículo 19 até o 26. Só me escutem. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, não tenho. Impureza, também não tenho. Libertinagem, não tenho também. Idolatria, feitiçaria, não sou macumbeiro. Ódio, discórdia. O que é discórdia? Trazer sentimentos que faltam paz entre duas pessoas. É fruto da carne. Ciúmes, desejar o ministério, desejar o lugar do outro, fruto da carne. É salvo andando na carne. A Bíblia foi escrita para quem tem o Espírito Santo, para salvo. Não é escrito para o ímpio. O ímpio é só o evangelho da salvação. Nós pregamos o evangelho, a boa notícia para Jesus veio te salvar. A igreja, para o ímpio, prega o ano aceitável do Senhor. Que ano que é esse? Jesus veio te salvar. Jesus veio te salvar. Isso a igreja prega. O salvo não, a Bíblia é para o salvo. Então Paulo está falando aqui com crentes de Gálatas. Vamos continuar. Ira. Não, a ira é uma característica de alguém que o amor ensoberbece. Tá? É uma característica. Porque a pessoa, quando o outro lá não ouve o que ela fala, não vai para o time dela e diz que a verdade dela está certa, ela muda o tom de voz, fica com raiva. Ira, pode reparar. A minha família que diga isso. E a minha esposa está ouvindo, está assistindo lá. Olha só. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio. Tá? Tudo é ele. Tudo é ele. Se o pastor não dá uma oportunidade, não vem mais na igreja. Se o pastor não diz a paz do Senhor, vira a atenção, tem que ser para mim. Aí cheguei lá, o pastor está cheio de gente lá, e não pôde dar atenção para mim. Não vou mais na igreja. Andando na carne. Vamos continuar. Queixas, críticas, olha só, dissensões, facção, cria grupinhos, obra da carne, criar grupinhos, inveja, de novo, hein? Embriaguez, orgias, toda essa espécie de coisas, vou dizer novamente, como já fiz antes, todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar nossas vidas, olha só, quando o Espírito estiver controlando o nosso
conhecimento, o que vai acontecer? Produzirá em nós essa espécie de fruto. Primeiro, amor. Primeiro, amor. Ah, mas Charles, como é que é esse amor? 1 Coríntios 13. Vamos lá. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo confia. E o amor nunca falha. Alegria, paz, paciência, retidão, bondade. O que é bondade? Bondade é a expressão em atos de pensamentos bons. Então eu tenho pensamentos bons para a irmã, eu vou através dos meus atos demonstrar essa bondade para ela, esses pensamentos bons para ela. Característica de alguém que anda no Espírito, que é guiado pelo Espírito, é Ele que guia. Vamos lá, ó. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é uma característica de alguém guiado pelo Espírito Santo. Domínio próprio é a capacidade de dominar a si mesmo. Opa, não vou falar isso, não vou fazer isso. Me veio à vontade, mas carne, não vou. Vamos lá. Aqueles que pertencem a Cristo, olha só, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam os maus desejos e paixões. Ou seja, quem pertence a Jesus crucifica tudo que vem da carne, não vai viver e andar nisso. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Olha só, em todas as áreas nós devemos agora seguir o Espírito Santo. Deus mostrou algo para mim sobre a irmã, então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar ao Senhor e eu vou seguir a orientação do Espírito Santo sobre a vida dela. Muitas vezes nem para me falar, é só para orar por ela, mais nada. Só para orar. É só para me clamar pela irmã. É só para isso. Rogar por ela diante do Senhor. Mostrar para o Senhor a minha compaixão, o meu amor por ela. Porque na realidade, a irmã tem essa falha e eu tenho outros. Também tenho outros. Vamos lá, ó. Olha o versículo 26. Então, não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade, que leva à inveja e aos maus sentimentos. Maus sentimentos. O único sentimento que eu tenho que ter por alguém que está desviado, afastado, ou alguém que está no pecado dentro da igreja e eu descobri, é compaixão, mais nada. Mais nada, meu irmão, minha irmã. Precisamos nos posicionar nisso. Precisamos nos colocar de joelho e falar: Senhor, cura a tua igreja, sara a tua igreja, perdoa a tua igreja. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Meus irmãos, cada alma que está aqui dentro, ou que está lá fora hoje, afastada dos caminhos do Senhor, é preciosa demais. O preço pago por ela foi o sangue de Jesus. Foi morte, sofrimento, dor, angústia, humilhação. O preço foi muito alto. E nós como igreja temos que clamar, temos que orar. Não importa o pecado, não importa a condição, não importa. Eu era tão pecador como eles. E o Senhor me ama da mesma forma. E eu dou notícia boa para você. Um dia eu conversando com um mendigo, eu falei para ele assim, você sabe, ele falou para mim assim: o senhor é santo, eu sou um pecador, o senhor não tem nem que conversar comigo. Eu falei: não, você está errado, você está errado. A grande verdade, eu sou um pecador como você, da mesma forma, no mesmo nível. A diferença é que eu já aceitei o perdão de Cristo na cruz e você ainda não. É só essa a diferença, mais nada. Mais nada. Sabe aquele irmão que você acha que fez o maior pecado do mundo e de repente não merece estar nem dentro da igreja? Jesus já perdoou ele, sabia? É só ele reconhecer o pecado e acertar o perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Esta oração, ela foi dada por toda a humanidade, todo ser humano que pôs o pé nessa terra. Atinge todos. Só basta se arrepender. Só para que este perdão atue na vida.
Só basta isso, mais nada. Mais nada. Amém, meus irmãos? Vamos tocar de pé? Eu quero fazer uma oração com a igreja. Vamos orar para que Deus restaure a unidade da igreja. Vamos levantar um clamor para que Jesus, para que nós possamos, cada um de nós, fazermos o nosso papel, junto com Jesus, em oração. Pai, que sejamos um. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor como igreja, pedindo ao Senhor, restaura a comunhão da tua igreja, restaura a comunhão do teu povo. Que nesta noite, Senhor, nesse culto de cura e libertação, haja curas na alma, cura, Senhor, de sentimentos que foi causado, Senhor, muitas vezes nós não percebemos que estávamos presos pela soberba, pelo conhecimento que incha, e acabamos machucando nossos irmãos, Senhor. Cura eles agora, manifesta com teu poder, liberta-nos, Senhor, da soberba, liberta, Senhor, do conhecimento que nos inchou, liberta, Senhor, liberta nesta noite o teu povo amado pelo Senhor, teu povo desejado pelo Senhor, teu povo querido pelo Senhor. Que sejamos um, Senhor, que sejamos um, Senhor Deus, que o nosso referencial seja Cristo, que o nosso referencial seja a tua palavra, que o nosso relacionamento sejam guiados pelo teu Espírito Santo, conduzidos pelo teu Espírito Santo, e que possamos, de uma forma sobrenatural, com a força do teu Espírito, mantermos ligado ao corpo pelo vínculo da paz, pelo vínculo do amor. Senhor, olha para nós, olha para a tua igreja. Eu não oro só para ter na renovada, eu tenho colocado de joelhos, Senhor, pela igreja no Brasil. Restaura a igreja no Brasil, restaura a comunhão da igreja no Brasil. Somos um só povo, somos um só corpo, temos um só Deus, temos uma só fé, temos um só batismo, somos, ó Senhor, uma só família, uma só família. Visita os meus irmãos que estão lá fora, Senhor, agora, que se afastaram, muitas vezes porque nós falhamos no relacionamento com eles. Traz de volta teu povo, traz de volta aqueles que são teus, que o Senhor ama, ao ponto de dar o teu único filho para morrer por eles na cruz. Dá os teus filhos, Senhor, traz de volta, e que possamos tomar a decisão a partir de hoje, de sermos guiados pelo teu Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, em todo relacionamento na nossa vida. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor.